Hey, Studio 24 Lover, conta. Feliz noite, merdia, tarde, bem-vinda. Para você estar sintonizando nossa plataforma de Studio 24. Meu nome é Zuleika Gonçalves e eu me tive o prazer de conversar sobre o que está mais interessante. Então, eu vou lá nos flyer, então vou apontar o mês evento agora que de pandemia. Guess what? Sim. Então, mientras tanto, com nosso tour de país, está abrindo nosso salão, nosso lugar de panha, nosso restaurante, panang, terán trabalho fijo, mas coisas que são de nós. E também nós está conversar com a Manchi, nós está conversar com Gina e nós está conversar com Anaís. Feliz noite, guys! Noite! Hi! Noite! Yes! Nós temos Anaís também de subir acaba, mas quem tem que cuidar, me tem água para me quedar nuchter. Então nós também temos conversação mais ameno over the evento. Qual bota mira? Nós temos duas damas, caballero que está aqui tem full-time job. Então, dentro da session de last treino, nós temos a session de bibando com o governo, está enfocado hope tempo dentro. Tava tem hasta eigenlijk uma disputa de como papi over de farandula. Well, pa certo di nos generando em farandula, nos artistas não, certo de nanta hobby. Pero awe nossa papia com três empresários que drei rond de evento. Então, nós que papi com não para nós um rato como não também a passa de notícia, pessoa de mês em COVID, tu ainda está expecting para o lockdown vir a menos, pero não tem grupo que não tem dia, não tem ano, não tem luna, que dia é coisa que também acaba. Para não. Então, sabe, nós estamos conversar com o Tour 3. E, guys, danke para aceitar. Me saco de casa que não manche, lo dormir bastante. Acaba agora aqui. Então, Anaís também me quer agora que não tem nada de vai atender na sugar também, lo dormir bastante. Anto de mês, bom, Gina de sungulo agora que lo tá um tique beija com por um private party aqui chiquito e então, agora lo dormir não tique lá. Como você está experienciando COVID, como você trabalha, que de repente não tem mais, então que não tem dia para ver se você está aqui dia, coisa que também tem um lugar. Anaís, o que você faz durante o dia? Para nós, para ainda não conhecer, o que você faz? Zuleika, boa noite. Danke pela invitação. Para nós, é importante cada plataforma que nós oramos para considerar o qual tem riba nosso coração também. Maneira de avisar, nós também temos uma indústria, nós ganhamos nosso pão, criamos nossa família de trabalho que nós assim. E for de ano passado, março, eigenlijk is het not possível mais. A mim, busca algo outro para mim assim in the meantime e quizás para sempre, não sei. Pero mi está trabajando ahora aquí en la industria de hotelería, mi también está renunciando. Pero en caso, prometo esse, botar eigenlijk die companhia não putin host não de mais hot, você anda host maioria de VIP sessions não de hopi que nós também está working hinana ta kubo não tenho deal seguro se nãotingane by sugar para não porra VIP não tenho yama ta Anaís sungu ku tawar do yama to bisabo ko botingo pa siya litera para abrir espaço para não vir cair de VIP. Well, the lady aqui desum ta handle essa que tem mais coisas que botar para evento não privado também, não? Concerto não também, tá você tá handle parte de VIP mais bem, não? Lo qual você mencionando agora é um dia coisa que está assim, que está posh. Nós temos inderdaad VIP e bar management service. Camina nós está assim, em verdade, de sugar, mas também eigenlijk de quase tour evento grande para for de sugar também. Nós está para pequena de concert de GA events, broederliefde, etc. Nós atrapa manchi, na tabula rasa. Nós mita quer por visa nós especializar dentro de serviço não somente bom, mas também maneira mita conhecer bonita, so het oog wil ook wat. Pero los daarvan mita socio na sugar, kuta club die mais grande que tinha pessoa. Caminha não solamente mita manejar, pero nós está assim turcos também em outro promotor que põe fiesta e dena
ba nos está handle turcos e so ng kuket nos está handle ng Vietnam. Yes, okay. Dus is het in een nutshell. Kiko Anais tahasi. Rami ba mesora pa manchi. Abo Kiko abo tahasi. Pa ainda não conhecemos, provavelmente não porta possível com ainda não conhece abo, pero ok. Laga nos hasi com introdução si. Kiko bota hasi. Kiko te evento não bota para nan tras. Kiko bota hasi pa nan. Feliz noite. Não, então prazer para me sentir com 3 damas, não é boa de noite. Conversar num nível que te trata farándola com um coisa hope importante de pueblo su economia, pero não somente economia, de social omgeving, psicologische omgeving. E a mim persona me categorizar me mesmo como organizador de evento, anto diferentes categorias de evento, voor de fiesta de casa, de evento de club, de evento social, cultural, maneira carnaval, pero também festival grande, tanto local como internacional. E de minha trajetória de mais de 20 anos, me cria netwerk, também que nós trabalhamos com todo tipo de negócio, direct e indirect, que tem que maken com farándola local, mas também visa internacional, trabalhando roupa seca com organizações de maneira Curaçao North Sea Jazz Festival, Blue Seas Festival, mas também com organizações de maneira ALDA, events que organiza Electronic Dance Music Festivals na Europa. Me pobisa tour promotor na Curaçao, me tem direct link para o qual que está samenwerking com a plataforma faranduleira local. Me tem pobisa com quase tour dono de grupo de carnaval. Me tem contato com a via de grupo de carnaval, como me tem Zinga e também Wepa. Ultimamente me hinka me schouder nang ding local comité quer que também um pilar mais importante mesmo ding nos comunidade local que é snack segment e junto com meu sócio nós está presidir snack dan com Bugs Bunny também e Ibiza Grill de Punta que meni tudo assim na tinta marca atrobe com farándola local. Yeah. Ja, ampio, ribesa que Gina me também que dá uma oportunidade para boduna e ainda também vista me que Gina também de bodo mire dentro do palo, tá subir pega blasco, pega flor, que tudo assim, e detalhe nang da luz. Contando um que Kiko bota assim, Gina. Hi, boa noite, Trende. Ja, met een vrouw van alle markten thuis, met AC decor, producties, wedding planning, kids parties, balloons, nog steeds rentals, nog verschillende dingen aan. Toen mijn mespersonen dan met AC producties op mezelf, waarbij bijvoorbeeld met de stage manager die Tumba Festival, en dan met de Jude dan met producties aan die organisatie Grani en manier Anaïs dan met de Jude Denzo Party. En dan die manche dan bijvoorbeeld. Dus dan stort een leuke samenwerking com outro. Ja, isso é sumamente importante, pessoal. Together we are just stronger. Agora, você não papi over die parte de economia, nós não papi work especificamente riba evento, pero nós não temos lubida concursou, maneira você mencionar agora de carnaval, pero diz evento na fiesta na local, tá hopi ainda tá drei rond dia aqui, é salão na, é lugar na de panha, car rentals nang ainda não talaba na auto prometo na vai fiesta, dress na paien de homber, barbershops nang que men hopi bianos no que buta em enfoque ribe parte farandulero, pessoa nós também ele como um conto de bom vida, pero praticamente tu ainda tá dry rond dia assim, que você tá opinar dia aqui? Bosa Zuleika, me te quero essa uma coisa não que tá hopi importante para nós que da 13 adiante. Em verdade, a mim mesmo não gosta da palavra farandula, mas para mim eu tenho papel de entertainment sector, sombra, me te quero farandula tem stempel de baila goza fiesta so, então walk around mundo, entertainment sector sector que está sendo respeitado mundialmente. Parce que un sector maneira bota bisa hopi break ku hopi costa kai boy je hopi ende ta biba dije
tem família não completo, tá biba DJ, então me te quer que esse é o importante. Maneba geef aan den 2 semanas passada, of 3 semanas passada, nós tínhamos dia secção over die farandula, e me mes a mira pari reação que me nem nada tá o negativo over die efeito que comporta possível que den COVID aqui den crise que nós está passando, gente não está falecendo, com tá possível que nós porta papia de farandula, entertainment. Então me quero assim, duidelijk que não está em nenhum momento a intenção de papel de abrir farandula no momento aqui. Estava um diálogo over de que nós está pensando. O tempo vai passar com a indústria aqui den e depois de COVID. Então, me quero estar na seu lugar para sombra Ami, Manchi, China e Hopi mais junto conosco. E nós família não depender de a indústria essa que está nos pão, essa que nós está criando nos yunan com ele, essa que nós está pagando nos cas com ele. Então, minhas coisas culturais me querem ter direito de brincar para não pão, nós também tinha assim, naturalmente tendo conta se que nós saco no momento que não é momento para nos brincar para rabiar a hora aqui massalmente. Pero não vai guardar se COVID dura 2 anos mais, lá nos pisa, para hora e numa vai papia droga. Yes, e para o bingo inovação, se tem bingo inovação, ako tayo nung punto ko nang porting um diálogo sano, onde ko bos nang ahorita opta ko, okay, zal ik dan 2 jaartjes nog wachten, of niet daarbij kom je busca algo outro pessoa, não tem plan de ação em curto tempo, so, tureta tingo seguir viva e tingo seguir survive, algo mais válido, nós também tá crescendo, nós também nos edad também tá subir, mas coisas que tu rende, e nós espera que nós porte opi ainda mais, pero a realidade tá assim, com ami, bijvoorbeeld, se me queda 2 anos mais em casa, me não sabe se me tá vai por bem back, vou compreender, é que me tá riba grens, caminda me tá duel me machar, se me tenho neem afscheid die indústria aqui, pessoal que na meu coração tá derá, pero e me nota quer que nunca lo me vai volledig, pode ser achter de schermen, pero quizás é pouco me te gusta de assim, que tá interact com gente, regel com meu cliente, não regel com meu tradonan, pode ser esse sim, me não bem assim mais. Então tá ponto que realmente me tenho que pensar over de Jeff, ok, me tenho IP com na casa, aqui ano mais, met quase 50, heb ik dan nog de energie om opnieuw te beginnen. Dus esse que para obter realizar, que para nós, это vai significar começar de novo. Mas o turcosa cambia. Yes. Turcosa cambia. Sim. Well, que turcosa cambia, me que vai para break e me lo amplia. Riba tópico aqui com China, com Manchi, den seguinte. Pida. Studio 24 Lover, nós também está papiando riba é tópico organizar evento de crisis. Laga nos check se Studio 24 Lover botei do demanda amor, do demanda coração, hugs para nós invitado na de awe e se botem pergunta nós lo por responder aqui durante the interview aqui. Nós temos mesmo um pariente Amanda Caba, Team Posh na hashtag anto de mes Angelo Dopwell ko bomesa. Sempre tá possível ela cabe bisa nosso work no llama ecos farandula. O mesa é daí ataque coração entertainment na nos llama ecos entertainment. Ok, Angelo, nos ciele. Manchi, kung abot ang mira kuting krisis sa tumang lugar
em março de 2020, nós está saco que algo pode estar bem, mas em realidade a confrontar-nos mesmo de março de 2020, que com abo te promecos, cuba pumisa mira, com net nós acaba de celebrar carnaval, então de repente nós de lockdown total, onde com ni eigenlijk riba kaya bono porta, ni na snack bono porta, bono por by ni supermarket na gran escala mas, qual um reflejo eigenlijk de evento. Kiko abo ta pensa ora que bota tende COVID, anto ti restrição. Anto que aqui pode reflejo de evento não por seguir mais. Lá que tem uma situação roupa difícil, para sombra com maneira minha colega Anaísa cabe dizer hoje, não está humano e não sabe em que nós está passando momento aqui, não sabe que diariamente tem gente que falecer. Me tenho que saber que de minha cercania, me também tem gente que falecer por motivo de vírus COVID, que nós está roupa da altura e nós está roupa como gente de convivência com a família que está passando de um tempo difícil. Esse não está buta que nós que temos a indústria de entretenimento, entertainment sector, por sinta quieto. Para sombra, na espanhol não também, camarón que duerme se le lleva la corriente. É o que Anaísa acaba de explicar hoje, o que secunde de voorbeeld que nós está fazendo agora aqui, conjuntamente com o representante do governo. É o que passa na Bibando Session, estava simplesmente o seguinte: se você deseja de comprar casa, você está de correr rond e vai com a casa você gosta. Ora você gosta casa, e ora você é trâmite de vai diferente banco e há informação se os salários está como aanmerking para hipoteca para você pagar a casa. E no momento aí, você informação para ora o momento chega que você compra a casa, você bom preparar para você comprar a casa. Então, esse aí nós estamos fazendo dentro do setor de entretenimento aqui, de preparar-nos mesmos, a sabendo, no momento, aqui, custo nós temos seguro no futuro. Nós não vamos liberar for de corona COVID-19. Então, você tem que preparar mesmo a base de informação que você tem agora aqui, a informação está que nós temos que adaptar nossa maneira como nós também seguir dentro do setor de entretenimento. Eu tenho que saber que for de março, ano passado, no momento que o COVID assustou a Isla de Corsol e também mundialmente, minha pessoa, junto com bastante gente dentro do setor aqui, a reunir com outro e a trazer diferentes como eu digo, propósito, não, voorbeelden, exemplo, proposição, de conversação com o governo, para nós chegar na certa plataforma, para pôr alternativa, no momento que o tem COVID, consiga perseguir o setor aqui para dar emprego, simplesmente emprego, no momento que o horário aqui está e nós temos momento que ainda é possível. E tenho que saber que o que passa 2 semanas passadas durante o Bibando Session, depois de mais que ano, quase ano, não, mais que ano, caminha com nós bem dilante, para trás de partida, está roupa e trabalho, nós estamos fazendo voluntariamente para resgatar, o qual que nós chamamos o setor evenimento branco, setor entretenimento local. Nota para evento musical só. Esse também é uma coisa que é muito importante. Nós estamos falando que do setor cultural, do setor religioso, do setor social. Nós estamos falando de solamente de banda, só é coisa maneira popular que está para banda, ou está para clube, nós estamos falando. Não, nós estamos falando para ator de setor de comédia. Nós estamos falando de artista que está pinta, pintor, que monta evento para por vender sua pintura, para por ganhar seu pão de cada dia. Tudo isso aqui nós estamos base com ele e nós o time que a meta tra com ele a busca informação riba plataforma internacional rural europeia que contacta com nós também na bota mira com a Holanda, ondanks het feit que a Holanda agora que está número 17 riba de país que está vaccinar e Corsol abira número 1 mundialmente,
toch na Holanda bota mira o inana tem pilot events tá tomando lugar para sacar informação com a pessoa não está comportando mesmo, então para a informação aí vou adaptar e melhorar para vai adiante. Então esse aí nós está brincando, of the mesa esse aí nós está em diálogo com ele. Nós não está pensando que amanhã que nós cinco vai sair fiesta, não. Nós precisamos de atenção para esse setor aqui, para o músico, para o artista, para o comediante, para o pintor, para toda gente que tinta marca, direto e indireto. Mas antes que, ora, é oportunidade tem, nós está preparado. Nós é hora aí, nós está bem simples, porque nós está lá. Nós está perto tudo que bem boto. Nós estamos dando data. Dus eigenlijk, mes Esse nós está haciendo. Nos médicos, nos especialistas, nos epidemiólogos, nos busca data, vos estamos haciendo mes cosas. Qual esse aí me quer estar no lugar, vos anta é center de maneira mais indicada, orate, é car rental, é car wash, é cap salon, é make-up artist. Tur é gente nang eta drei rondi lo que nós estamos papiando é com entretenimento, evento nang. Então, verdade, like, nós não íamos farándula mais, para não ter número e stempel maneira alsof que nota nix. É a mesma coisa que outra área que nós estamos vendendo agora aqui para abrir. Dus, solamente é mais vulnerável. Esse setor aqui tem uma contribuição econômica consideravelmente em nosso local que nós chamamos bruto nacional produto. Entretenimento também gepaard com horeca. Restaurante na Corsou, tá abre e está drei riba su happy hour. Happy hour tá drei artista invitar. Ora que abo, que maior, que tem 12 anos, vai happy hour aí, que tem babysitter, tá biwak boyunang pabo. E babysitter aí, tá usa esse para pagar sua escola, sua universidade aqui na Corsou, para comprar gasolina, etc, etc. Então, eta vai assina leu o mestre tu mele na série. Mas tudo não é dia. Meio também escola eta hanya music les na escola. Dicom, porque música tá parte importante para crescimento de pessoa su psicológica e social kant. Então, não pode tratar de forma aqui e bisa músico ou artista busca job de pai feito para trás. It's disrespectful. It is. Yeah, seguro. La minha Gina também bisa. Gina, com abo também experiencia parte aqui, onde botin crise, de repente botin cancellations nando tu lugar, ainda não que bom, não divorciar, ainda falando que era casa, mas não há chance de casa. Botin fiesta nan chiquito, fiesta nan grande, fiesta nan corporate, com a experiência que de repente botin cancellations nando tomando lugar atrás de outro. Na começamento nós atoma efeito que corona bem corso met een korreltje zout van ja, komt wel goed, het waai over. Nós begon seguir plan, maar nada passa. Pessoal nós tin foi vamos april, mei, juni, juli, geen casamento planear om eventjes te focussen op casamento só, pero eso branan corporate também turta te den planning. Então eu rei lockdown na bing en toen me paregna a comisa duda, wat kunnen we doen? De bisa na tour bang postpone. Paso zeker nos entrada te bing op de maand. Het is niet we not te pagen van tevoren of we not een vast bedrag kunnen ons te hangen. Turluna nos ten un salary insured kunnen ons te hangen. We have to work for it. No work, no pay, basically. No pay, dat is elke maand zo. Lockdown na bini, turena postpone. Teku awoki algun hasta comienza cancelar, paso het einde is nog niet in zicht. Plannen na kuhende tin hour dia of antes wat in Schengen de invitatie, do Schengen de invitatie para casamento. Ture sei para na aula, want it's not gonna happen. Que nós temos adaptar também de budget que nós tem de bijvoorbeeld 100.000 gulden para casamento, 50.000 gulden para casamento, bij 5.000 of 20.000. Que para nós como entrada, tempo, je rekent wel op,
pero bono tabay hanyele. Yes. Yes. Door ku e montante nang bira mais chiquito. Nós tá assim kinderfeestjes dan gaan we bieden van 50 kindjes uitnodigen tot 10 kindjes uitnodigen, 5 mucha. Então ja, quanto euro e mama nang of tata nang kesaka pa hasi nang kinderfeestje. Yeah. Dus inang nossa comisa sinti mané no, dit is hem niet. Yes. Nós não podraia assim aqui. Yeah. Então, agora aqui, bosan também, bosan sector, kuta corporate, kuta também tem de mais produtos na grande, pero kuta tem weddings na, kuta tem private parties na, e cena também tá praticamente on a hold. Nós tá seguir plan sim. Nós tem algum para mei, passou já nós tá positive com nós pode abrir back, pero it's not what the initial plan was. Tava tá sem gente invitar. Ela vira 40 gente. Dus nós temos que adaptar. It's a constant change que nós temos que... E sei também de tomar tempo, e sei também não te compreender van, hey, de como tenho que pagar tanto assim? A wedding, take it to buy. Mas nem mais bisa. We always will have something to celebrate. So, nós loqueda hanha weddings, nós loqueda hanha kinderfeestjes. En tiero também dá event. Dus... Sempre lo tiene algo para así, pero es lo cual nos está haciendo un hobby más chiquito, entonces entrar en la vida menos. Entonces, we have to cope with that. So, Ok, lá nos vai com break, só lo bitingani sa, ora com lockdown, com crisis da caia ding, vos na responsabilidade como empresário, para que vos rende não, para que vos mental health, para como vai troubleshoot, se também lo bitingan isso aqui como struggles na, what do you think? Como vai solucionar na bisa botim ku hey, entende? Nós temos hold, nós vai com break disso, nós vai com mais. Hey, Studio 24 Lover, me tô contente com você, me tô contente com você share some love para nós, invitado na, laga nós share some love, lota hopi bom para nós mostrar empatia, para nós sabe você também que você não também se tá follow nós, que você tem, então tá great que você share, tag qualquer pessoa que você tem área de entretenimento, qualquer pessoa agora que está great passar informação aqui, pessoa está compartilhando sentimento de empresário que tem marca com entretenimento. Batalhamos de uma situação, guys, que it's on a hold, maneira Gina acaba de dizer agora tem tanto coisa que estava arriba a agenda, tem tanto coisa que estava tem planos na hasta porta inversão na cawarda se de bosan parte para bosan por executar evento, então de repente tu coisa on hold, bosan tá com team, ora que bota tra com team, bota para responsável para o team, então botinho bisa botim algo nem mais que porta tu rende tá compreender a situação, você tá óbvio tá algo mundial, pero como responsável que coisa hasibo ora que botinho bismo ainda que rei você mesmo coisa que botar beta passando e também tá passando você que porta hey a pessoa está trapa e também tem muito como tá com a parte emocional de ser um empresário você me imagina a parte aqui tá muito difícil também que botinho bismo ainda não hey we are on hold at this moment então me não pode saber o que te passa terwijl que eigenlijk nós sabemos que a pessoa aí também tem o vive, também tem seu gasto, então nós está responsável para ajudar cumprir que sabe. A nós que qualquer ahasi com abo, com botim de Porsche. Cosa sulai kami de que receita onde costa mas ta duel mi. Bota trabalho duro, investir hopi sang e tempo e energia para por build up business, então esse é geld para tour business, dus não tem indústria que só. Dus me te compreender que ela afeta tour business.
solamente me que pone énfasis ribe feit que die mes nossa serra para mim nós não abre eigenlijk nunca mais nós tem even fase chiquito de luna com nossa por atrás mitar and dat was het. Bosa a mim assim na primeiro lugar me trago youngsters, dus gente nang young, estudiante nang, pero também tem nang young parents, hopi responsabilidade para mim muito nang, gewoon para mim por take care de nang. E me se me best ondanks como nota tinha de mi mão, de busca hier en daar via para cada que tem mester de ajudança como por een plaats dan por korte tijd, langere tijd na caminho. Pero los daarvan tem su consequência. No? Agora que 1,5 jaar later, niet mais que quando com bom werkgever botar e nós temos team ongelooflijk bom, die nós estamos em família, pero é mais difícil para botar né, e gente na junto. Motivando para não give up, para purba manter o team que botinha. É quase impossível. Tapi saya agora me avisa para nós, para AMI, vai significar quase começar from scratch. Me tem management team que está intact ainda, pero também vários dinang ondertussen bij estuderen voor, being back, etc. Eigenlijk turbo-werknemers nang logicamente paso turende tinku soru panam por pone pang riba mesa a busca nang way. Ese es lo que men ku si ku poder de Dios nos pode abrir back. Milo tinku by busca gente novo, leid nang op di novo, tu reconai ta costa sen ku bonotin pa sombra boing aime wanta singana ni 1%. E cosa mi che è belangrijk para nos queda 13 dilanti. Nós tem uma indústria, caminha músico, pintor, whomever, que está bezig, tem uma indústria aqui. Maioria de nós não ganha nenhum cent mais. E nós como ondernemer, que assim investments nang também. Bosa, met de sabo eerlijk ja, den weekend in Madrid Club Sugar, anto dan, boting ko tene bo coração, iguli 2-3 bia, pa bo mira, coco vapor pone, met bloed, zweet en tranen inanan ko acosta, bo pone bo spaargeld den je, para inang, e não solamente ta bashi, eta decai também. Dus, para mim abrir-back, para nós abrir-back, prometo abrir-back, nós temos que volver a invertir para a porta up and running again. Dus, tem uma consequência financeiramente, emocionalmente, muito grande. Me quer para mim shout-out para toda a indústria aqui, para sombra, bom mestre tem estômago duro para boante coisa aqui. Vou por pensa como talanta me inta e pone pang riba mesa di boyuna. Como te paga bo gasolina, como te paga bo hipoteca of bo huur of to no te rende, te tem buffer. Então isso não que te tem buffer, e buffer é te acaba de so aí me. Yes. Mas nem bisa te tem que não te tem buffer, pero ja, het acaba e tinha botinho vai inovar. Então kirato mi papi over the saki bugo sang manchi denge caso di abo boyende na botim ko bota trakune Gina botim com bosang ta handle award by visa di un cosco nos turta mire pero abo como representante como na cabeça como empresário que te guia seu negócio tinha by visa fani we are on a hold kiko com abo de deal ku e parte emocional e Herman. Well, bosa, esta parte hopi difícil, pero parte que exige hopi, pero hopi energia positivo de nós como líder. Bem esse segmento que nós está, nós cada nos fuerte a deal com gente. Não somente com o cliente, mas com o personal também. Mas o personal está reflejar o que botar como persona. E esse é coisa que sempre me mira tanto de Anaís como de Gina. E se
nós não temos caráter para deal com o personal. Tem tempo difícil aqui, eu estava roupa mais difícil para nós como ser humano. Em meu caso, mi personal tá mi backbone, tá mi coração de tudo o qual como está assim, roupa via, me tinha privilégio de vir dilante. Agora me mira vídeo na de hack que não imaginava de como de sentir. Pero sem o personal, nós não por logra nada de lo qual que nós logra turbia. Então, com a purba de assim, dor de constante queda de conversação, queda de diálogo, queda com está transparente e honesto. Porque, a um momento, nós cada tem, na minha maneira, é cruz e nós temos carga. Pero nós cada não sinta e quer que, ei, a mancha tem que ajudar-me. Não, nós mesmos temos que ajudar, nós mesmos sim, porque nós tudo está passando, tem a mesma problemática aqui, e nós não aí essa mão para ver a mim que passa dentro. E me tenho que saber, para via de diálogo, para via de transparência, para via de motivação personal, emocional, nós temos uma comunicação imensamente bom com o outro, arriba é parte aí. Ja. De mens orba ta mira imagen ang asine que me da querer estudo 24 lover ko tambe ta wake tanto pe parte di Anaísa agora que que nós estava de China me da querer toch eta trece emoção não pessoa tá momento que vou por sentir que bota free bota vrei para vou por tá bom mês botin gani vai fiesta bota drenta bo auto bota vai fiesta botin gani vai comer com amistades na bo por drenta bo auto e bo vai sentir no restaurante. Então, agora que de uma maneira ou outra, essa aqui está toch algo que não tem mais. Então, nós estamos papiando agora que é bonito estar conosco papia, nós podemos dialogar over de coisa que está sendo nós tudo lá, para que nós podemos dialogar a nível que tu rende por sentir hasta um tique empatia e para compreender a essência rond de evento, rond de organizador, não que organizar evento, qual está mesmo importante porta com outro setor. Gina, dentro caso, botim, vamos ter a bisanango, hey, nós temos cancellations, nós aqui para bisabo, com a deal com essa aqui. Me helaas, I had to let a couple go. Me nota tem outra opção. Debi botin gewoon gasto nan kuta sigi kana. Op een gegeven moment pot abira bashi tiki kleine dingetjes na te drenta to be okay, I can survive on this, me compra comida, me tank. Nos po biba, maar het is niet meer zoals het was. Ja. Dus agora que nós chega ponto que nós sabemos, ok, me tem planner que tá bem me de com nós tem casamento que tá sigue city planning, então tem gente que vai quedar casa de futuro, ok, fine, dus nós tem essa cena, dus nada ondersteuning com a parte de planning en zo, então ora nós tem kleine events, me tem que pôr para de houden, ou que hopi intern, que me mestra assim a mi planner, die também por supla blas, e decora blas, e outro planner também tem que começar hasi kostnang spuit, kiko verf, kostnang ko eigenlijk nos nota wat toeren dat ting nan tak. Anto awoki nos toeren bira gewoon multifunctioneel pa nos posigi draai. Pas om min op 10 cent pa mi huur en part-timers mas pa nos posigi draai op de grote level zeg maar. Ja. Dus ja, etapisa ainda pero mita queda positivo. No tem nenhuma outra opção. Yeah, no forget Bob. Apesar que não tem luz grande ainda no horizonte, com outra opção praticamente para give up. Me que vai cumprir que me te sigue back. Agora que vai passar, dus que nós está nessa situação aqui, não tem luz, pero tem inovação que tem que tomar lugar, tem cambio de trabalho que tem que tomar lugar, tem que aceitar ou fazer outra coisa também, porta nós para papi hasta com manche começar hasta sacar rom, que men pessoa se não tem evento da rom tem que sacar é hora aí, dus lá nós para papi over the aqui depois de break.
Yes, Studio 24 Lover, nós estamos piando din com nós interviewers nan, com nós invitado nan awe com Anaís, Manchi, com Gina, nós estamos piando riba é parte de organizar evento, para agora que lá nós passa, mas hora riba é parte inovativo, passo também chega num ponto, maneira Anaís indicar, também tem ponto que struggle maybe para começar de novo, porta bom também tem energia, porta Gina lo tengo vai fazer porta ajustes, Manchi tengo vai fazer ajustes. Com bota mira così aqui 6 luna. Mirando que agora que tinha assim tanto variante, agora que praticamente 60.000 pessoas a vacunar aqui na Corsou, pero botin assina tanto notícia, assina tanto desenvolvimento da toma lugar e bom não por tem garantia que coisa não vai regularizar lié. Apesar que eta é bron de tudo outro coisa, é outro setor não, houve mais fácil não por vai abrir, que é que nós vai organizar evento não onde tem massa de gente. Também chega num ponto que nós temos vai inovar. Em meu caso mesmo, me tava tem eventos com produção, houve mais bem chiquito, pero para mim Maya me adaptar completamente for isso aqui é eigenlijk minta ni den área e mais também buta num momento que eu buta pensa fan ok é passion é o que tá drive me pessoa agora como tá tendo vos não tá papia me tá mira paixão me tá mira amor me tá mira é parte criativa que tá bloom vos não essa aqui também tingo tá agora que tem weekschal. Are we going to keep doing desta hora que também tem uma possibilidade que nós mira que tem uma possibilidade para abrir ou nós temos para buscar outra alternativa não maneira agora que a Anaísa indica que ela vai de parte de hoteleria que como você mira você se é coisa que não sigue se evento para 2 anos não sigue what's the next thing que você vai enfocar porta dentro, Anaís? Você like mita quer que o evento lo siga sempre. Mita quer que o evento lo cambia sim. E lá nós Franco, mas como disse no começo de gesprek aqui, nós investimos para nós vamos puxa para abrir evento agora aqui. Pero mita quer, meneer Manchi também lo pode se explica ao ronde que mais nós estamos bezig com para pilot events. Mita quer é coisa não lo vai cambiar, não lo vai virar chiquito, evento não mais chiquito. Prometo nós por one day maybe pensa riba evento grande. Riba já mita quer botinho ter conta, em geral mita ter conta o gente te cambia também, circunstância te cambia, gente cambia não, behoeftes não. Me te querendo sempre o que te gusta música, por exemplo. Pero se você ainda tem casa 2, 3 anos, ainda que te gusta bailar ritmo combinar, e você tem 33 anos, então agora que 3 anos depois você tem 36, pode ser a vida cambia, então você casa, vai, weet ik veel, algo cambia, pode ser a prioridade não lo cambia. Nós 5 de nós parte de business, meester tá realístico over isso aí, me querem nós meester queda dialogar para nós por buscar alternativa não. Então, den alternativa não com lobbying, bom este wax abo por hanha, bom mes também dentro. Exato. Mi parte de mi amor para o business da gente. Então, me te entendendo na missa me se para isso, você vou começar com coisas digital. Sim. Wow. Por isso não é coisa que tem a me den business. Me que deal com gente, me que deal com mi personal, me que deal com cliente. Pero quizás para outro ende, com uma geração que mais young, se dá a oportunidade de começar na indústria aqui e ganhar sua paixão. Yes. Mi cos sempre lutar é parte organizadores e é parte de deal com gente. Então, me quer ser para tu rende tá algo personal. Yes. Yes.
Tem caso se acabou manchi. Que inovação bota mira? Claro que o evento para nós assim ele é clear evento lo vai seguir por exemplo mês por mira Mark Anthony apurba de hasi su evento digital, su concierto digital, ok, ainda tem certa coisa que nós temos que ter em conta com agora com o intermundo que o agbo concierto então com o server porta ta crash, but then again, ok, não também está recordando data aí que para o com lo por hasi essa aqui pessoa essa aqui lota de inovação não que também tem porta nós não porta tem estadião na e então nós não porta comer popcorn com bebê porta rom e denang pero nós podemos comprar coisas na to enjoy na casa manchi como ta mira essa aqui é parte inovativo então também se for amplo de que bo pensamento riba e concerto com Mark Anthony estava tendo laster com abo a mira essa aqui ba ele bom não ele bom que o pensamento tá over essa aqui Meu pensamento está muito simples. A mim não te mire como uma inovação, sino como uma alternativa de momento mais difícil que não por outro. Me te quer nenhum artista, me te durf de werk com qualquer nenhum artista não quer fazer digital performance. Passou na notícia, é calor de público. They're doing it in marketing terms, não está fazendo para stay top of mind. Palaga ng fanático ng saco, eta sinti ng falta. So, a mim, personalmente, se bawag din um aya kapasa, mi ahaya diferente opção, diferente petição, pero para mim, digital performance, digital concerts, it's no go para mim. Me tá preferado inovar, de outra maneira, caminha me por trás é artista op een safe manier na e público para só notarializar artista su pago principal não te sente ta gana e connection e tem com su fanático não depois sei bota hayab artista tem vlog tem Instagram page para conversar com su artista não para e não para ele on stage então it's not an innovation, it's just an alternative for not feeling lonely. Botava na mirenta também se Mark, não? Das bota sinti ko eta cantando não, pero estava tinha moeilijk. Me te imaginar fora de assim, esse mês que estava tinha então nós para experienciar também com chucho também me te imagina ora que sinti coisa de Mark, mas sinti quanto dolor produtor por ting ora que bota hasi algo inovativo, então você que não trabalha, então botimos fanático na inang, botimos uma conta de razão, é coisa que está praticamente mesmo coisa que passa, então inang botam mira com facilmente por judge bo, no? Que men quanto ende a papel malo de Mark, então também para o promotor não com fácil não está papel malo de promotor ou de persona sem sano, sem sinti, sem visi su sapato, então que bravo, então de repente com de horas, de menos que 24 horas, na turta alçabo, see, great, we love you. Gente tá incrível. That's the life of an artist. Esse é life de promotor, organizador. Bota hope bia, ora bota organizar kikukuta. Organizar fiesta na bocas. Botin ko bel general catering para pastete. Botin ko pedi waiter bij bota afhankelijk die derden. Bota sempre bij afhankelijk van derden. Dat PC bota busca the best service die er is. Dat PC bota busca posh. PC bota busca low para sombra bota querer de ng expertise. Anto bota gade vanuit hoe será nanta hiba e nível ko botambe que duna. Agora, se dado caso, é coisa tem glitch dentro de abot verantwoordelijke weliswaar, maar ook de out of your hand. Então, bonota vai explicar se bota bem dilante, bota bem papel, so be it. Pero para nós não desviar, lo que me te quer tá, lo que com a mim ahasi e me tá fazendo agora aqui, então me tá ganhando, aceita satisfação hope grande para mim, que tem área que passa e me aiega hope seca de promotor não de artista não, de músico não, local, caminha internamente, nós está dialogando conjuntamente, não está ganhando, conjuntamente, que nós por fazer com esse setor de entretenimento, para nós criar uma unidade, para
seguir vai adiante de inovar a plataforma em sua totalidade. Então, esse me te quer um coisa positivo que a Bini depois de ano que a passa aqui, que me te quer que é 47 anos young que me tem, me te reia agora que está de do natural qual que a mim assim, tem 24 anos na riba, tem a plataforma, tem segmento aqui, na seguinte promotor não não que durf de binden o sector aqui dona não input how to continue a sombra lo que a mim a marca me tem ano capacidade que nós mesmos está camaleão para survive em mundo de entretenimento nós está nós assina tanto coisa que cambia ad hoc riba bo e bota hanha bota certo adaptação imensamente para prosseguir funcionar. Voorbeeld de minha parte que dat duel met assim me dolor, agora me não pode dizer, por me tinco dizer, ora que me estava a mirar o vídeo de hacker, também que hacker é uma plataforma que está dando hope artista local oportunidade para tarima, que hoje em dia para mim envolvimento de voedselbanker show, me tem que receber paquete de comida para mesmo artista e músico que passou não tem ano sem cobra. Então, aceita assim a uma strong para me seguir brinca para nos chegar na uma abertura para amanhã que de qualquer forma que tá tem uma plataforma para ele aqui por tem uma entrada e para não por assim o qual que mais não gosta tá perform para não público. E così da mane bota indica ora ti e poi ta dal butame no das que men ora bota mira ku e bo collega nan botigo duna nan man pa soporta nos não mire pero ja nan ta meta nessa situação então nan ta meta bezig ta verwacht ku algo de passa então ku bosnang ta e boss panang ku bosnang ta e brain panang por mira e parte inovativo e parte de abrir back não hora aqui a trove para tu no studio 24 lava nós não tá papiando conosco que vai imponer para abrir a hora aqui pero se mestre tem diálogo mestre generar data mestre brainstorm junto qual bibando sessions me a compreender quanto viables são como artista, como músico, como promotor, assim tá junto, qual é um mercado assim que vou bisa botar competência de outro, não? Então agora que toque, botinho hanhado tá bota na niche de direção para junto lograr algo para você tour. O sea, sector está virando grande em sentido, muito grande em colaboração com outro. Ano passado não imaginar me sentar com anais quando nós estava a 9, 10 promotor diferente promotor junto caminha com não tá competir com outro mercado local e hoje em dia nós está dialogar para chegar na solução com nós para vai adiante junto então é coisa está dando energia positiva por dia tem o lockdown aqui, não somente para medir que é hecho com milhões de 15, 14 anos, não para a escola, então nada assim, me louco, interdia na casa aqui, e nós simplesmente, para nós por brincar, para nós vai adiante, para sombra, esse setor aqui, esse setor que está guardo, como te diz, afetar imensamente e não tem a atenção necessária para trazer a solução para esse setor aqui. Yeah. Então, lo minuto manche. Sorry? Lo minuto manche para nós chegar o manhã que sem COVID tem alternativa para esse setor de entretenimento local. Amen. Manche me quer pedir, me sabe me passa na Gina, me quer pedir para tocar vai com rom, para tu resnang puta assim, na mes boring na casa. Por tem uma alternativa e nida geval para entertain bo mensurato Gina é parte de abo Gina como ta mira é parte inovação para o wedding como abo ta vai handle agora aqui de é parte com abo ta com abo ta vai implementar algo inovativo então plus também me que pedir no studio 24 lover não nós tem mais ou menos 4 minutos me que para share love agora aqui me que para escrever lo que bota sinti a hueco a sintonizar nos
live, hopi gente bezig te wak nos, share mas tanto, pero awe mi kepa bo papia, nos invitado na duna nang bo aprecio, bo amor, bo empatia, laga nos sako bahay programa aqui pa awe ro ora con nos nota live mas, na por wak esaki, and to talk sinti ku hey, you know, es lo que nos está haciendo también en valor. China dembo área, que inovación, bota vai 13, va pensa algo camba com bawake. Bom, sowieso, manema bisa, weddings ng losigi, kinderfeestjes ng losigi, pero ripong schaal mas chiquito. Dus ons dingen bij komen ze focus riba micro weddings. En wat is van belang en wat is dan niet meer zo belangrijk? Pasaro toch pak cost profit en in su budget, pero para nos tour partidas só toch porque contento. Antes no se tinha casamento com banda grande, eu que tinha bio com um trio of one man band mes. Tem certo coisa que nós temos que adaptar, helaas, maar het moet. Paso por no te ponen ter jazz para tocar para 41. Por si, dat een bom feestje, pero por si. budget. Dus nos lo bij focus hobby mas riba micro weddings en kleine kinderfeestjes en kleinere evenementjes. Paco a walkie, pero uiteindelijk nos golta misfos ku manchiku ku Anais pa nos sigi sipa big events come back one way or the other. In the meantime, nos está focus riba bendimento di blas di costan chiquito, pero because that's all we can do at the moment. Yeah. So. Like, mi kera hack en orato, heel kort. Op sommige manieren Gina bisa turcos lo tamas kleinschalig itu reconai. True. In realidad tá assim, pone event para Schengen também te custa ser. Dus kon een comité ku huur, ja, nan prijs no ta cambia no momento do Schengen. Então, nós tá dentro de isla, camina, não sei se e a situação econômica naturalmente tampouco não te dona, pero nós temos que realizar que a coisa eigenlijk moet het niet zijn wat we willen. Para sombra nós, esse que lo pone que custa também bira mais caro. Ja? So a Gina papi com wedding, ela te custa por isso 50 mil euros, Gina não que men que eta gana 50 mil euros, pero no é gasto. No, ma non é gasto. Qual bij een patoer hinder rond kom je te huren, stoelen, tafels, bollen, loes. Então, dus eigenlijk para nós, a mim te papia, a mim mesmo não te promotor, para mim te papia para mi promotor não, como pibia me te representar. It's a business. Não está se out of love, pero nós temos que trazer nos sensi, nós temos que comer. Laga nós tá hopi ver over die coisa. En op een gegeven moment tem minimum cyclobomester ting para het kosten commercieel aantrekkelijk. En dus sino é nota business mas en daar het weer hobby, which industrie not hobby. Então esse é ponto como te quer ponto como manchi também te bezig te brengen naar voren. Nós temos de aceitar e respeitar o feito que yes, nós tá de uma indústria que tá hobby gevoelig. Para sombra é tá massa indústria. Pero, concorda-se que nós não podemos se cos, agora aqui para 50 ainda e cobrava em mesmo 100. Para sombra nos gastos não cambia. Yes. As a matter of fact, na bira mais alto. Na bira mais alto, klopt. Ja, oké. Dus nós temos buffer em período também. Sì, e nota, per me, para você não vai querer por abrir, você dá um desconto, você gasta na tate sempre, tu costa te paga um jam, você bisti, tu rende por costa, você trai normal, que mesmo costo que tu rende, tá baixa água de binha, tu rende tu por compreender também com costa em cada outro. Aqui pare tempo, hora que nós mira luz, que nós começar, que manchilo um sonho, dormir, um sonho com nós por, assim, evento na realidade, sim, que nós também tem nenhum contágio, mas em ieder geval, também tem uma solução para através de querer que é parte positiva para o turtine, então me quer dizer que drive para também. China se botingo dona nos estudo 24 lovers na mensagem
de aliento como comerciante, tegenover um outro comerciante, pero como gente que abalo visa a work pa no momento nang aqui para ajudar para botar ok. Kiko abo te consejo a work para survive. Queda positivo, queda criativo. Então siga push para o sonho não, because one way or the other you can make them happen in this whole pandemic. Yes, thank you so much. Anaís, se abo tenho consejo, algo para drive, algo para manter alive, surviving, o gana para seguir, what is that? Maneira, bom, essa minha visa, mancha visa, Gina visa, me te quer nos positivismo, nos esperança também, me te quer nunca não mesmo perde esperança, me te quer uma maneira, motivo não conosco manejar também relativamente bom, para pessoa, eigenlijk this is what we do in ons dagelijks leven. Handel com crisis, trai crisis, cada event que você não mira e for, o passa mais leuk mes. Zeker nós behind the scenes eigenlijk toekomen bij Robesco voor bij Robert. So we are nós também bij de kleine covidjes den event. Então, lo qual me quer dizer que cada cliente, colega, músico, tour gente que te show love e te compreende a frustração, também te mostra se e aprecio que a gente tem no qual não está assim. Então, é belangrijk. Porque tem hora, nem mais que compositivo, mas também tem dia não que não mira a luz. Então, se a gente vira, bisabo, Ana, me te sente falta de você, it helps. Yes. Okay, er is 24 hours nang laga nos gewoon bisa agora quanto nós está sentindo falta é hora de tour é bom trabalho, de tour é evento na de decoração na de tour é services na com nós tem nós ainda nanta duna nós manche nós Gina nós Anaís agora que nanta 3 de tour é na com eigenlijk você anda papiando pe agora aqui você anda papiando pa tour é na com não tem boss agora aqui então se então roupa bonita manches abo tenho duna nós tudo 24 hours nante na me check você anda mandando coração você anda mandando amor para manche para Gina para Anaís manche me talaga abo kubot tambu então me quero duna abo também espaço diz bisa me combina ideia aqui então também bom mensagem para esnar que de essa tawa que nós agora aqui Lagami siya den tres tópico. Me te quiere lo que a mantener positivo tá na primeiro lugar tá healthy, tá gezond. Então me te ganhava me se sei door de join grupo que tá corre bicycle. Então simplesmente todo dia hora milanta 5 horas madrugada vai corre bicycle e me mira é solo sali me hinta. Então me te riba pessoa, então me mira como bonita pessoa tá é coisa de dinâmico, energia. Não somente para me ter minha saúde bom, mas a energia que não tem país mais doce que o pessoal. Aqui não me quer a mim lo muri, não caminha mais. Essa é a parte de saúde. A parte de social, me arranha roupa e satisfação, dor de que minha energia, que tem trabalho voluntário e do na minha aporte na uma organização maneira Voedselbank, caminha com ano largo durante pandemia aqui me está ajudando a família na necessidade. Então, esse para mim está dando satisfação que ondanks dentro de coisas tão difícil como está passa, me saco de gente que tem mais difícil e me está ajudando a gente na que bota smile riba minha cara. E para mim isso é uma bendição de Deus para nós conseguir ir adiante. Então, ora me está sendo tudo é coisas comercialmente também me decidi junto com meu sócio, me tenho que aqui, Mitchell Moreno, you're the best. Nós lança Rom Tambu aqui no mercado, não somente para produto local, mas para mostrar que quão difícil é tempo tá, não por sinta quieto, the best defense is to attack. Então, ele nos lança Rom Tambu, tem tempo difícil, dos young entrepreneur local demonstra que hey, e não precisa que let's make it happen. Então, me te quer door de aqui, e número tambu, te mostra acaba
pão nós tem coração, coração riba nos coração, de buyback de nos antepassados e trazer produto o enorme da Bissau, é bom produto, é unificar cultura nan. Dais, so momento danke para a noite me sentir me upgrade como para compartilhar minha experiência nan. Hope respeito para Gina, hope respeito para Anaís bate é claro riba e cabeça. Nós funciona a crisis management. Nós manage crisis on a weekly basis. Yes. Daily basis. Thanks. Yes. Estava um prazer de portar para timbos nan, de portar papo com os nan, de outra maneira, sem ter julgamento, sem ter tildamento, sem botar pressão, pessoa, tá diálogo bota vai riba nós na eigen sali, por a crise aqui, mais tranquilo possível. Se nós por escutar outro e unificar outro que quer com nós chega junto para a solução. Guys, estava um prazer imenso para mim estudar tanto de palavra, me espero que vai enjoy. Mesmo tanto como enjoy, Anaís, Gina, Manchi, Danke para compartilhar tiki de posnan com nós estudar tanto de palavra. Então, estudar tanto de palavra, até outra semana com Deus que. Bye bye.